Agora, vem fazer comigo aqui esse lindo modelinho de suplá, simples, fácil e muito econômico. Ficou aqui, ó, uma peça linda, maravilhosa. Fiz especialmente para você que está iniciando no crochê. Trouxe aqui essas duas versões, onde vocês poderão estar escolhendo qual delas vocês mais gostaram. Ficou aqui as duas muito bonitas. Aqui no meu canal eu já tenho alguns vídeos onde eu trouxe para vocês, né? Alguns pontos, os pontos essenciais no crochê, e hoje estaremos aplicando alguns nessa peça. Esse suplá é o nosso primeiro trabalho e assim eu estou torcendo que vocês gostem e que façam bastante. Se fizerem esse modelinho, me marquem lá no meu Instagram, Dora Crochê, para que eu possa ver qual foi a cor que você escolheu. Me sigam também lá nas outras redes sociais, Kawaii, TikTok. E se você aí ainda não está inscrito, convido você a se inscrever e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que vocês recebam todos os meus vídeos, né, assim que eu estiver postando. Sou a professora Dora de Souza, já tenho um canal aqui no YouTube, o nome do canal é Dora Crochê. Então, se você quiser dar uma passadinha lá, vai conferir, porque eu já tenho vários vídeos de passo a passo. Então é isso. Sem mais delongas, em seguida eu estarei passando para vocês a lista de materiais e daremos início aqui ao nosso primeiro vídeo de passo a passo. Então, tenhamos todos uma boa aula. Então, veja os materiais que eu estarei usando, né, na confecção aqui, ó, do nosso modelinho de suplá. Hoje eu estarei usando apenas esse aqui, ó, o rosa, mas vocês vão ver que teve um que eu usei o barbante aqui, ó, na tonalidade cinza. Os dois é número 6, tá bom? Para fazer o nosso modelinho de suplá, estarei usando aqui a minha agulha, ó, de 3,5 milímetros, mas se você tiver um ponto muito apertado, vocês podem estar usando a de número 4, ou então, se você tiver o ponto muito folgado, você pode usar até mesmo a de número 3. Usaremos tesoura para os arremates e vou usar também aqui a fita métrica. Então, agora sim, vamos à nossa aulinha. Então, eu coloco aqui essa pontinha, ó, pra frente, aqui, ó, na palma da minha mão. E o fio que está saindo do novelo, ó, ele vai vir aqui, ó, vai dar um giro completo aqui, ó, no meu dedo indicador, certo? Vou estar trazendo ele aqui, ó, pra cima. Vou segurar aqui, ó, com o meu dedo médio, né? E aqui, ó, eu venho com a minha agulha, insiro daqui, ó, pra dentro, ó. Vou estar laçando o meu fiozinho e vou estar trazendo pra cá, ó, com uma laçadinha. E aqui eu prendo, fazendo uma correntinha. Olha que simples. E aqui eu tiro o anelzinho do meu dedo. Cuidado, meus amores, ó, essa pontinha de fio eu tenho que trabalhar assim, ó. Vou estar trabalhando, pegando aqui, ó, dentro, tanto desse círculo, ó, como também aqui, ó, desse fiozinho. Depois, a gente vai estar puxando, né, pra fechar aqui o nosso anel, tá bom? E aqui, ó, dentro do meu anel, eu vou iniciar fazendo um total de 12 pontos. E eu já conto aqui, ó, com essa primeira correntinha. Então, eu estarei fazendo mais 11 pontos baixos. Então, vou estar vindo aqui, ó, dentro do anel, vou estar fazendo aqui o meu segundo ponto baixo, o meu terceiro ponto, bem devagarinho, para você que tá iniciando agora no crochê, né? Esse canal eu criei especialmente para você que está iniciando. Eu já tenho um canal aqui no YouTube, o nome do meu canal é Dora Crochê. Lá eu posto, né, vários trabalhos, desde do amigurumi, moda casa, vestuário. Então, se você quiser dar uma passadinha lá para ir conhecer, vai lá que eu vou ficar bastante feliz.
Se você está iniciando, então fica aqui, porque eu também vou estar trazendo vários trabalhos, né, bem bonitos e bem fáceis para vocês. E se você já está gostando aqui, ó, desse modelinho de suplá, não esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário, né, e compartilhem aqui, ó, esse vídeo para estar trazendo mais pessoas. E aqui, ó, eu vou fazer o meu 12º ponto, né? Porque eu estou contando aqui, ó, com a minha correntinha. Então, ó, veja como é que fica aqui o início do nosso trabalho. Vou pegar agora esse fiozinho, ó, para mim fechar aqui o nosso anel, ó. Você vai puxando e aqui, ó, vai se formando aqui, ó, a nossa primeira carreira. Vou tá vindo bem aqui, ó, na nossa primeira correntinha, insiro aqui, ó, dentro da corrente, ó. Agulha, vou buscar o meu fiozinho e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo, ó. E agora, eu já posso puxar mais aqui, ó, esse fio. Vou deixar para mim arrematar somente depois, tá bom? E agora, a gente vai iniciar a fazer a nossa segunda volta, que vai ser um ponto alto e vamos fazer uma correntinha de separação. E aqui é o seguinte, meus amores, eu vou explicar para vocês, né, das duas formas, né, que eu já aprendi. Quando eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi dessa forma, vou passar agora para vocês. Só que eu vou estar fazendo de uma outra maneira, para não ficar uma cicatriz aqui, ó, visível no crochê. Quando eu aprendi a fazer o crochê, eu prendia com um ponto baixíssimo, e aí eu subia 3 correntinhas, ó. 3 correntinhas. Aí, eu fazia, no caso aqui, ó, mais uma correntinha, que era de separação, laçava o fio, aí eu vinha aqui, ó, no meu próximo ponto, inseria a minha agulha, né, buscava o meu fiozinho para fazer aqui o meu segundo ponto alto. Aí, eu ia fazer correntinha, que será de separação. Veja, aqui eu iniciei fazendo 4 correntinhas. Essas 3 correntinhas correspondem ao primeiro ponto alto. A quarta é a corrente de separação. Nos demais intervalos, eu faço o ponto alto, faço a correntinha. Aqui ficou diferente porque é o início, né? Aí, eu faria novamente, ó, no próximo ponto, um ponto alto. Só que esse ponto aqui, ó, de correntinha, vai ficar uma emenda bem aparente. Então, para que a emenda fique bem discreta, eu vou desmanchar aqui pra gente refazer, ó. Porque aí vocês já vão aprender da forma correta, né? O seu crochê, ele não vai ficar com aquela marcação. Você não vai nem tá vendo onde é o início e o final aqui, ó, da carreira, certo? Como é que eu vou fazer? Então, ó, prendi aqui com um ponto baixíssimo, certo? Veja que eu tenho o meu próximo pontinho aqui, ó. Eu tenho essas duas laçadinhas. Essa laçadinha aqui, ó, eu vou dar mais uma alongadinha nela, ó. Fica mais ou menos da altura de um meio ponto alto. Vou tá vindo com a minha agulha, aqui, ó, no meu próximo ponto, aqui, ó, do lado avesso, pro lado direito, e aqui eu vou tá passando por baixo dessas duas laçadinhas, ó, veja bem. Ó. Essa laçadinha que está aqui, ó, vou tá levando ela lá para trás. E aqui eu tô vendo que ela tá indo um pouquinho menor, vou dar mais uma puxadinha nela, ó, que aí ela vai aumentando, certo? Vocês vejam aí. Ó, vou tá passando essa laçadinha aqui, ó, na ponta da minha agulha e eu vou tá levando lá para trás. Veja que ela tá aqui, ó, do ladinho de trás. Então, bem devagarinho para você me acompanhar. Ó, vou tá vindo pegar aqui a minha laçadinha, deixa eu pegar o fio, né, que eu estou trabalhando. E aí, ó, veja, meus amores, eu vou tá vindo nesse mesmo espacinho que eu levei a minha laçadinha lá para trás. Vou tá vindo, vou tá inserindo a minha agulha. Ó, busco o meu fiozinho lá atrás, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma correntinha para dar altura aqui o nosso primeiro ponto alto. Só que eu tenho que fazer aqui, ó, mais uma correntinha, porque vai ser de separação.
certo? Eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, meu primeiro ponto alto. Faço aqui, ó, uma correntinha de espaço, vou laçar o meu fio, vou no pontinho da frente, ó. Eu não vou pular nenhum ponto de base. A gente tem aqui, gente, 12 pontos baixos e a gente vai ficar aqui com 12 pontos altos, intercalando com uma correntinha. Então, vou vir aqui, ó, insiro a minha agulha, busco o meu fiozinho, laço o fio novamente, passo por dentro de 2 laçadas, fico com 2, laço, tiro tudo. Ó, fica aqui um espacinho. Agora, eu faço uma corrente. Vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto alto. Ó, veja. Fica aqui, ó, um espacinho. Esse primeiro ponto sempre vai ficar diferente, né? Os demais é do mesmo jeito. Ponto alto, faço uma corrente de intervalo, laço o fio, venho aqui, ó. Vocês vão a gente vai estar falando de separação, de intervalo. Com o passar do tempo, vocês vão aprendendo, né? O que a gente quer repassar. Pontos de base é porque a gente vai estar trabalhando sobre essa base aqui, ó, que vai se formando. Aí, a gente fala ponto de base, ó, vou vir aqui, ó, vou trabalhar no meu próximo ponto de base e faço meu ponto alto. Correntinha, laço meu fio, venho no próximo ponto, e aí é só seguir distribuindo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base, separando sempre com uma correntinha. A gente faz essas correntes, né, para que a nossa peça ela vá se abrindo. Se a gente não fizer essa correntinha de separação, a nossa peça ela começa a querer fazer um chapéu, assim, ó. E aí, a gente vai observando, porque a nossa base ela tem que ficar bem abertinha, tá bom? Ó, correntinha, vou no próximo ponto, ponto alto. E aí, é só seguir, ó, distribuindo um ponto alto para cada ponto, separando sempre com uma corrente. Pronto, vindo completar aqui a nossa segunda carreira, ó. Então, fiz aqui, ó, um ponto alto. E aqui, meus amores, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque aí, sempre que a gente for estar fazendo o fechamento da carreira, a gente vai fazer dessa forma. Vou explicar também, né, como é que a gente poderia fazer. Tem 2 maneiras, vocês vão estar escolhendo aí qual aqui você prefere. Então, fiz aqui o meu último ponto, eu poderia fazer assim, ó. Uma correntinha, do jeito, né, que eu vinha fazendo. E aqui, ó, lembra que a gente fez um ponto baixo, uma correntinha, depois a gente fez mais uma correntinha que era de separação. Porém, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, ponto baixo, primeira correntinha, e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Eu poderia fazer dessa forma, né, para iniciar aqui a nossa terceira carreira, certo? Porém, eu não vou fazer assim, mas se você quiser, pode fazer. Então, vou desmanchar. Vou desmanchar também aqui essa correntinha. Veja que eu fiquei apenas com o ponto alto. E aqui eu vou pegar, colocar a agulha. Vou fazer o fechamento aqui da nossa segunda carreira da seguinte forma. Vou vir no mesmo ponto que eu tinha feito aí a simulação, ó. Só que aqui eu não vou fazer nenhuma correntinha. Por quê? Porque eu quero estar saindo desse intervalo. Se eu prendo com uma correntinha, eu vou estar saindo do intervalinho da frente, certo? Vou ter que caminhar para frente. Então, ó, vou vir aqui, ó, tem um ponto baixo, correntinha. Então, eu venho aqui, ó, e faço aqui, ó, um ponto baixo. Ó, como fica? Aqui a nossa segunda volta. E dessa forma, eu já vou sair aqui, ó, desse intervalinho, ó. Então, vou estar vindo aqui, ó, dentro desse intervalo, busco o meu fio, e aqui eu faço um ponto baixo. Vou subir uma corrente, que é para dar altura aqui o nosso primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó, nesse mesmo espaço e faço mais um ponto. Então, a gente vai estar fazendo 2 pontos altos em cada intervalo de uma correntinha. Feito aqui os meus 2 pontos, vou fazer uma corrente de separação, vou laçar o meu fio, venho no próximo intervalinho aqui, ó. A gente vai ficar também com um total de 12 bloquinhos
Agora eu vou estar falando para vocês que é bloquinhos e não mais apenas ponto alto, né? Porque a gente vai estar trabalhando o bloquinho de 2 pontos. Eu vou desmanchar porque esse ponto aqui, ó, eu achei que ficou muito grande, veja que tá até folgando aqui, ó. Então, a gente vai observando, o nosso ponto, ele tem que ficar uniforme, né? Ele tinha ficado muito grande, ó. Então, vou apenas refazer, ó, 2 pontos aqui, ó. Tô refazendo o meu segundo. Faço a minha correntinha, e aí, ó, eu vou vir pro espacinho e eu vou fazer o meu segundo bloquinho de 2 pontos altos. Faço o meu primeiro e o meu segundo. Vou fazer uma corrente de separação, vou laçar o meu fio, vou, ó, no próximo espacinho e faço um ponto alto e mais um ponto alto. Então, veja que eu fiquei aqui, ó, com bloquinho de 2 pontos. Corrente, laço o fio, venho no espacinho, vou fazer o meu primeiro ponto alto e o meu segundo ponto alto. Fiz aqui o meu quarto bloquinho de 2 pontos, né? Intercalando sempre, ó, com uma correntinha. Então, vou adiantar e venho finalizar aqui a nossa volta de número 3. Pronto, completei aqui os meus 12 bloquinhos de 2 pontos, intercalando com uma corrente, e vim fazer o fechamento com vocês mais uma vez. Então, vocês podem estar fazendo uma correntinha, prender com o baixíssimo, e caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo para o próximo espaço. Porém, eu já quero que vocês aprendam dessa forma que seu trabalho vai ficar perfeito, né? Vocês vão estar fazendo aí peças lindas, maravilhosas, né? Sem marcação, sem cicatriz aí, ó, no seu suplá, certo? Então, vou tá dando uma alongadinha aqui, ó, e vou vir aqui, ó, eu tenho um ponto baixo, uma correntinha, né, ó. Então, venho aqui, ó, na correntinha, bem aqui, ó, pegando as duas, preste atenção, ó, nós temos aqui, ó, vou pegar aqui, ó, pra ficar 2 alcinhas pro lado de cá, ó. E aí, eu venho e faço um pontinho baixo. E aí, ó, esse pontinho baixo, ele corresponde a essa correntinha que a gente tá deixando. E agora, meus amores, na nossa quarta carreira, vou pegar aqui, vou puxar um pouquinho pra cá pra vocês verem. A nossa quarta carreira vai ser essa daqui, ó, onde a gente vai estar fazendo novamente bloquinhos, só que agora bloquinhos com 3 pontos, ao invés de 2, vamos fazer 3, para nossa peça ela ir se abrindo. Vou colocar aqui a minha base, ó, veja que ela tá querendo emborcar, ó, ela tá um pouquinho levantada. Por quê? Porque eu trabalhei 2 pontos. E agora a gente vai fazer 3, depois a gente vai estar fazendo lequinhos, né? E os lequinhos, ele vai abrir ainda mais a nossa peça. Vocês vão sempre colocando aí, ó, sobre uma base reta, né, para ir observando. Caso a sua peça, ela fique querendo assim, ó, virar muito, vocês podem estar trocando a agulha. Eu tô com 3,5, vocês podem estar pegando a de número 4, certo? Então, agora, vou iniciar da mesma forma como a gente iniciou na volta anterior. Venho com a minha agulha nesse espacinho, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou subir uma correntinha. Sim, um detalhe, se o seu ponto for muito apertado, vocês podem estar fazendo aqui, ó, um ponto baixo e 2 correntinhas, para poder dar altura, um ponto alto. Porém, e aí, a gente pode estar fazendo com apenas uma corrente também, certo? Vou laçar o meu fio, venho no mesmo lugar, vou fazer aqui o meu segundo ponto alto. Laço o fio e mais uma vez, ó, nesse mesmo espacinho. Então, eu fiz aqui o meu primeiro bloquinho, né, de 3 pontos. Estamos aqui, ó, na nossa volta de número 4. Vou fazer uma corrente de separação, laço o meu fio, venho no espacinho seguinte e repito o meu bloquinho fazendo aqui, ó, 3 pontos altos. Olha, gente, para quem não me conhece, né, eu vou logo falar aqui um pouquinho, eu gosto de estar repetindo, eu gosto de estar falando, porque eu sou professora da educação, né? E na sala de aula, a gente explica um conteúdo e tem aluno que entende da primeira vez, tem outros que não, que demora mais, né? E aí eu já faço relação aqui também. Eu sei que
Terá pessoas que vai entender aí da primeira vez, terá outras que vai precisar voltar ao vídeo para poder compreender. A gente sabe que é dessa forma. Tem pessoas que acham ruim, né? Porque eu fico repetindo mais, faz parte de mim. E acredito que é pelo fato de eu ser professora e já sei como é, né, a situação, tá bom? Se você já entendeu, eu fico repetindo, né? Se você já tiver entendido, já passa o vídeo, já vai aí para a próxima carreira, certo? Ó, vou fazer aqui mais uma vez, fiz a correntinha, venho aqui, faço aqui o meu primeiro ponto desse bloquinho, o meu segundo e o meu terceiro ponto. Então, fiz aqui, ó, o meu quarto bloquinho, 3 pontos altos, intercalando sempre com uma correntinha. E aí, é só seguir fazendo aqui esse procedimento, né? Que aí eu já venho pra gente concluir aqui a volta de número 4 e iniciarmos a carreirinha de número 5. Então, vou adiantar e eu já volto. Vindo fechar aqui a nossa quarta carreira e é do mesmo jeito, ó. Vou tá vindo aqui, ó, no nosso primeiro ponto, qual eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, venho dentro da correntinha, insiro a minha agulha, pegando aqui, ó, 2 alcinhas desse ponto, e aí eu prendo com um ponto baixo. Ó, veja que a nossa peça, ela já ficou mais abertinha, ó, já tá bem reta, com 3 pontos, né? E agora, como a nossa peça, ela tá se abrindo, eu estarei fazendo um bloquinho, perdão, bloquinho não, bloquinho é o que a gente tá fazendo. Eu vou tá fazendo agora um lequinho. Lequinho é bem simples, ó, vou tá vindo aqui, ó, no mesmo espacinho, né? Da mesma forma que a gente iniciou na carreira anterior, faço um ponto baixo, uma correntinha. Meu primeiro ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto. A gente vai afastando, ó, para caber aqui, a gente vai trabalhar 4 pontos em cada espacinho desses. Ó, fiz aqui os meus 2 pontos, vou fazer uma corrente de separação, vou laçar o meu fio, venho no mesmo lugar. Então, aqui a gente tá fazendo um lequinho, nosso primeiro lequinho. Ó, vou laçar o fio, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto. Então, o nosso lequinho, ele é composto por... Ó, deixa eu mostrar assim, ó. 2 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 pontos. Então, aqui é o nosso primeiro lequinho. Vou fazer uma corrente de separação, vou laçar o meu fio, e aqui eu vou repetir tudo que eu já fiz aqui, ó. Vou fazer meu primeiro ponto alto, laço o fio, venho no mesmo lugar, faço o meu segundo ponto. Então, fiz 2 pontos, faço uma correntinha, laço o fio, venho no mesmo lugar e vou fazer mais 2 pontos para completar aqui o nosso segundo lequinho. Faço uma corrente e vou fazer aqui, ó, mais uma vez com vocês para não restar dúvida. Ponto alto, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto. Faço uma corrente de intervalo e no mesmo lugar eu faço 2 pontos. Laço o fio, vou fazer aqui o meu segundo. Então, já fiz aqui, ó, um total de 3 lequinhos. Os lequinhos separados por uma corrente, e aí a gente faz uma correntinha para separar um lequinho do outro. Então, é só seguir repetindo aí esse mesmo procedimento. Eu vou adiantar para completar aqui, ó, a nossa volta, né, de número 5. Pronto, vindo concluir aqui a nossa volta, ó. Já tinha feito aqui a corrente, né? Porém, eu não vou prender com correntinha, eu estarei vindo aqui, ó, nas ponto baixo, na corrente, ó. E aí, eu vou fazer um ponto baixo. Desta forma. Então, a gente completa aqui a nossa volta de número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já vou iniciar aqui a minha volta de número 6, ó. Faço um ponto baixo, subo uma correntinha, venho no mesmo lugar e vou fazer aqui, ó,
mais um ponto. Então, esta carreira vai ser de bloquinhos, igual aqui a nossa volta de número 3, ó. Vamos fazer 2 pontos, uma corrente de intervalo, e agora vamos trabalhar aqui, ó, todos os espacinhos de correntinhas. Vai estar aumentando, né, aqui os bloquinhos, para poder a nossa peça ir se abrindo. 2 pontos, correntinha, venho no próximo espacinho, ó, e aí é só seguir distribuindo bloquinhos de 2 pontos altos, intercalando com uma corrente. Pronto, finalizei aqui, ó, o meu último bloquinho de 2 pontos. Vou vir aqui, ó, na correntinha, faço o meu ponto baixo. Já vou iniciar, eu venho aqui, ó, nesse mesmo lugar, faço um ponto baixo, uma corrente. E agora, eu estarei fazendo uma carreira igualzinha a essa daqui, ó, de número 4. Vamos fazer bloquinhos com 3 pontos, intercalando com uma correntinha de separação. Então, aqui, ó, já fiz 3 pontos, faço uma corrente. Sim, ó, quero mostrar aqui, ó, pra vocês. Veja que a peça, como a gente fez aqui, ó, 2 pontos, uma correntinha, veja que ela quis dar uma emborcada, ó, que é emborcar, subir assim, ó. Querendo virar, ó, pra cima. Mas aí, quando a gente fizer aqui a próxima carreira, ela vai ficar já bem retinha. Então, vou fazer 3 pontos, venho no espacinho seguinte, vou repetir aqui o meu bloquinho, que será 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, é bem simples esse suplá, eu escolhi ele, né, por ser bem mais fácil. Esse suplá, ele já tem aí vários vídeos aqui no YouTube, chamado de suplá tradicional, certo? Porém, o bico é outro, um bico bem mais simples. Para mudar um pouco, né, eu troquei aqui, ó, o finalzinho, fiz aqui essa volta em ponto alto e esse biquinho. Coloquei aqui esse ponto de picô. Esse bico é o mesmo bico que eu já apliquei no meu suplá simples, mas com glamour, o qual eu tenho tutorial lá no meu canal Dora Crochê. Ele também, ele é muito simples, né, mas ficou assim, é diferente aqui essas carreirinhas, e eu tenho o passo a passo dele lá. Então, para não ficar aqui esse suplá tradicional igual aos que já tem aí na internet, né, rolando aí na internet, então, eu mudei aqui, ó, o biquinho. Tô vendo qual é o nome que eu vou dar para esse suplá, tá bom? Então, bem fácil mesmo, né, porque aqui, ponto alto, comecei com ponto baixo, e simples demais aqui é a trama desse ponto. A trama de ponto dessa peça. Então, você que tá iniciando, você vai conseguir fazer com certeza. Ó, eu aqui, ó, conversando e esquecendo que eu estou fazendo 3 pontos. Isso acontece, tá bom? Uma coisa, gente, vocês que estão iniciando agora, uma dica bem legal aí para você que tá iniciando. Quando vocês começarem, né, fazer aí uma carreira e que vocês errarem, tipo agora, eu errei. Eu tinha colocado apenas 2 pontos e eu já estava aqui. Muitas vezes, quando a gente percebe, a gente já tá finalizando a volta, e aí você fica na dúvida, desmancha ou não desmancha. Já aconteceu comigo, né? Às vezes eu decidia não desmanchar, aí seguia fazendo a peça, mas aí, olha, gente do céu. Mas aí o que que acontece? Quando às vezes eu fazia várias carreiras e depois não, minha consciência não permitia eu saber que eu tinha errado e deixar. Então, eu voltava e refazia. Tem alguns trabalhos que, se você errar, dá para continuar, né? Porém, tem alguns que não bate de jeito nenhum a quantidade de pontos. Então, quando vocês errarem, não tenha preguiça não, desmanchem, porque é muito importante, né, você fazer um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, né?
Você fazendo isso desde o início, você já segue dessa forma, já assume aí essa característica, né? Eu não gosto de forma alguma saber que errei e dar continuidade no trabalho. Não faço isso de jeito nenhum. Então, que vocês também sigam nessa mesma linha, que aí sim vocês vão ter uma boa clientela, porque o que faz a diferença é a sua peça final, o resultado dela, né? Como é que vai ficar. A gente tem que fazer as coisas com carinho, um acabamento impecável, tá bom? Então, vou adiantar, ó, e eu já volto. Pronto, vindo fechar aqui a nossa carreirinha, ó, de número 7. E aí, do mesmo jeito, ó, vou tá vindo aqui, ó, na correntinha, faço um ponto baixo. E agora, eu vou tá repetindo, gente, essa mesma carreira aqui, ó, essa volta de número 7, eu estarei fazendo aqui, ó, na volta de número 8. Então, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, para dar altura ao meu primeiro ponto alto desse bloquinho. Vou tá vindo aqui, ó, e vou fazer mais 2 pontos. 1 e 2. Com o primeiro ponto, a gente fica aqui, ó, com 3 pontos. Faço uma corrente de separação, vou no espacinho seguinte e repito aqui o meu bloquinho de 3 pontos. Então, é uma repetição aqui, ó, de carreira. A gente vai fazer esse mesmo procedimento em todos os espaços aqui, ó, da volta anterior. Então, sigam aí, ó, fazendo os bloquinhos que eu vou seguir aqui e eu já volto. Pronto, concluí aqui a minha volta de número 8, né? Fazendo aqui os nossos bloquinhos, vou fechar, ó, aqui no ponto, né? No primeiro ponto, com um ponto baixo. Veja como fica aqui, ó, tá abertinha a nossa peça. E agora, eu vou fazer mais uma carreira de lequinho, ó. A volta aqui, ó, de número 9 vai ser igual essa daqui que a gente fez, que foi a volta de número 1, 2, 3, 4, 5, ó. A gente vai fazer lequinhos. Então, bora lá. Vou começar e aí vocês seguem. Estamos iniciando aqui a carreira de número 9, ó, fazendo um ponto baixo, uma correntinha. Laço o fio, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação, laço o meu fio, retorno no mesmo espaço, faço um ponto, laço o fio, vou fazer mais um ponto para fazer aqui o nosso primeiro lequinho da volta de número 9. Ó. Faço uma correntinha, vou no espacinho seguinte e repito o meu lequinho, faço 2 pontos altos, uma corrente, você dá uma afastadinha assim, ó, pra não ficar o ponto em cima do outro ponto, ó. Veja que ele fica um do ladinho do outro, pra ficar bem bonito. E aqui eu faço mais 2 pontos, ó, nesse mesmo espaço, completando aqui o nosso segundo lequinho. Então, é só seguir, ó, repetindo aí esse procedimento, lequinho, 2 pontos, correntinha, 2 pontos. Aí, faz correntinha de separação e repete o lequinho, ó. Sempre vai estar intercalando aqui os lequinhos com uma correntinha. Pronto, concluí aqui, ó, fiz todos os meus lequinhos, certo? Então, aqui eu vou fazer o meu ponto baixo para fechar aqui a volta de número 9. E vou iniciar a carreira de número 10. Então, vou tá vindo aqui, ó, nesse mesmo espaço, faço uma correntinha para dar altura ao meu primeiro ponto. No mesmo lugar, vou fazer mais um ponto. Então, fiz aqui, ó, 2 pontos. Faço uma corrente de separação e estarei vindo aqui, ó, no espacinho do nosso leque, vou fazer o nosso segundo bloquinho, que é 2 pontos. E eu vou fazer, meus amores, aqui a volta de número 10. Vou tá fazendo aqui, ó, o bloquinho de 2 pontos. Então, ó, em todos os espaços, vocês vão tá distribuindo aí, ó, o bloquinho de 2 pontos. Igualzinho aqui a volta de número
8, 7, igual a volta aqui, ó, de número 6. Só conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. A gente vai tá fazendo 2 pontos, né, aqui, ó, os nossos bloquinhos. Cuidado pra não pular, ó, nenhum espacinho. Porque, ó, veja que o espacinho aqui, ó, de dentro do lequinho fica quase imperceptível, ó, você só vê mais esse, ó. Mas aí, vocês vão tá fazendo 2 pontos, né, em cada correntinha. Concluir aqui a volta de número 10 e da mesma forma eu vou vir aqui, ó, no nosso ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Então, finalizamos aqui a carreira de número 10, né? E agora, eu vou fazer a volta de número 11, e a volta de número 11 vai ser igualzinha a essa carreira aqui, ó, de número 10. Vou apenas iniciar aqui, ó, fazendo um ponto baixo, uma correntinha, para dar altura ao primeiro ponto. Venho no mesmo lugar, faço mais um ponto. Então, fiz aqui o meu primeiro bloquinho, vou fazer uma corrente de separação no espacinho da frente, repito, 2 pontos. E aí, eu sigo fazendo correntinha de separação, e aqui, ó, no próximo espaço, né? Repito o meu bloquinho, que é 2 pontos. Então, é só repetir. A volta de número 11 é igualzinha aqui à volta de número 10. Pronto, meus amores, vim concluir aqui a nossa volta de número 11, ó. E olha como tá aqui, ó, bem abertinha. E veja que eu já coloquei aqui, ó, alguns marcadores. Eu coloquei aqui um total de 6 marcadores. E onde eu coloquei esses marcadores, eu estarei fazendo, né, um aumento. Então, por esse motivo, eu já marquei, mas aí eu vou explicar pra vocês, certo? Então, chegando aqui, ó, eu vou tá prendendo da mesma forma, né, fazendo um ponto baixo. E aqui é o seguinte, pra mim esse tamanho já tá legal, mas eu já vou explicar aqui, ó, pra vocês, caso vocês queiram dar continuidade, né? Essa peça será um suplá, mas digamos que você quer fazer aí, resolve fazer uma toalha, e quer fazer maior. Então, é só vocês seguirem aqui esse mesmo padrão, ó, tá fazendo carreiras de bloquinhos de 2 pontos, depois de 3, aí faz lequinhos, né, ó. Aí, segue fazendo 2 pontos, aí vocês vão vendo, de acordo com a tensão do ponto de cada um, se é necessário tá fazendo, ó, veja que após aqui essa carreira de lequinho, eu trabalhei aqui, ó, 2 carreiras com 2 pontos. Se eu fosse dar continuidade, eu iria fazer aqui, ó, uma ou 2 carreiras com 3 pontos, ó, bloquinho de 3 pontos. Veja que aqui eu fiz, ó, eu fiz carreira de 2 pontos, aí eu fiz 2 carreiras com 3 pontos, aí fiz o lequinho. Esse lequinho é para abrir mais a peça. Aí, eu trabalhei 2 carreiras de 2 pontos, então, eu poderia estar fazendo mais 2 carreiras com 3 pontos cada bloquinho. Aí, depois, eu faria novamente os lequinhos, depois de 2 pontos, e assim sucessivamente, né? Até o tamanho desejável. Então, dá super certo vocês darem continuidade, caso vocês queiram fazer aí uma toalha, tá bom? E agora, aí quando vocês atingirem aí o tamanho, caso decidam fazer uma toalha, aí vocês vão fazer como eu estarei fazendo agora. Vou estar fazendo uma carreira de ponto alto, certo? Então, eu vou iniciar aqui, ó, com vocês, e aí eu vou, quando eu chegar aqui, ó, no marcador, eu vou explicar. Vou fazer aqui um ponto baixo, uma corrente, vou vir aqui, ó, em cima de cada pontinho desse aqui, ó, desses bloquinhos aqui, ó. Onde não tiver o meu marcador, eu estarei colocando um ponto para cada ponto. Onde tem o marcador, eu vou estar fazendo um aumento, certo? Então, aqui, ó, eu vou vir nesse ponto, faço um ponto. No ponto seguinte, faço também um ponto. Então, veja que eu já estou aqui, ó, com 3 pontos. Trabalhei na correntinha e em cima dos 2 pontos. Vou aqui para a correntinha, faço um ponto também. Aqui, ó, em cima desse primeiro ponto, vou fazer um ponto. Chegando aqui, ó, no meu segundo, veja que eu trabalhei aqui, ó, em cima do primeiro bloquinho. Eu estou aqui, ó, em cima do segundo bloquinho. Aqui em cima do nosso segundo bloquinho, no segundo ponto, ó, no primeiro eu fiz apenas um.
Aqui, ó, no segundo ponto, eu vou fazer um aumento. E o que é o aumento? 2 pontos nesse mesmo lugar. E isso vai fazer com que a nossa peça, ela continue abertinha assim, ó, bem retinha aqui, ó, na base reta, vocês vão fazendo aí o teste. E por que eu coloquei apenas 6 pontos? Porque será suficiente. Olha, gente, para fazer aqui, ó, esse biquinho, eu preciso ficar, ó, eu vou fazer, depois que eu fizer essa carreira aqui em ponto alto, eu estarei fazendo uma carreira de argolinha. E essas argolinhas eu tenho que ficar com o número par. Então, eu vou estar fazendo aqui os meus pontos e eu vou obter um total de 150 pontos. Então, eu pego, ó, já fiz até aqui a conta para me mostrar para vocês, ó. Eu tenho que ficar aqui com 150 pontos, mas aí, digamos que eu fico com um número diferente, vocês vão procurar fazer aí o número, vão dividir por 5 e tem que dar aí, ó, o número par. Se vocês dividirem por 5, digamos que você vai fazer aí, vai aumentar mais, aí você vai ficar com um número diferente de 150 pontos. Vocês vão dividir por 5. Se não der um número fechado, tem que dar um número fechado e que seja par. Ó, antes de eu fazer esses aumentos aqui, ó, veja, dá até para ver ainda, eu tinha ficado com 144 pontos. E aí, não dava certo, ó, 144 dividido por 5 dava 28,8, não dava fechado, não ia dar certo. Então, eu resolvi fazer aqui esses 6 aumentos, né? 144 mais 6 vai dar o quê? 150. Então, 150 dividido por 5 vai dar 30, um número fechado e é par, certo? Vamos lá. Pode parecer um pouco difícil, mas não é. Se você estiver fazendo aqui o supply, é só fazer do jeito que eu tô fazendo, ó. Fiz aqui o primeiro bloquinho, um ponto para cada ponto. Aqui no segundo bloquinho, eu fiz um aumento. E aí, eu vou estar fazendo aqui um ponto no espaço, um ponto em cima desse ponto. Aqui também eu vou fazer apenas um ponto. Pronto, como eu já marquei, aí eu vou explicar para vocês. Eu fiz um aumento nesse daqui, ó, deixa eu até colocar o meu marcadorzinho. Fiz um aumento aqui. Nesse bloquinho, a gente vai se basear aqui, ó, por esse bloquinho. Após esse bloquinho aqui, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesses 7 bloquinhos, eu vou estar colocando um ponto em cima de cada ponto. Quando eu chegar aqui, ó, no meu 8º bloquinho, chegando aqui, ó, eu vou fazer um aumento, 2 pontos. Nesse, eu faço apenas um, mas aqui no segundo ponto do bloquinho, eu vou fazer um aumento, 2 pontos. Aí, eu vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre eu vou estar deixando 7, sem fazer aumentos. Quando eu chegar aqui, ó, no meu 8º, aí eu vou fazer no segundo ponto do bloquinho, faço um aumento, que é 2 pontos. Aí, eu conto novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, eu vou fazer um aumento. Contei 7, cheguei no 8º aumento, 7, no 8º aumento. E aí, eu vou concluir aqui a minha volta com vocês. Então, ó, é só vocês seguirem, não tem segredo. Eu vou seguir aqui, ó, distribuindo um ponto. Quando chegar lá no aumento, aí eu volto para fazer junto com vocês, ó. Segue aí distribuindo um pontinho aqui, ó. Nas correntinhas sempre é um ponto. E aqui faz um ponto. No próximo ponto faz um ponto. Na correntinha, um ponto. Bora lá. Deixa eu seguir aqui fazendo com vocês, né? Quem tá iniciando, gente, vocês conseguem, não desistam. Para quem já faz crochê, né, tá bem fácil esse modelinho de suplá, mas para quem tá iniciando, pode ficar um pouquinho em dúvida aí na contagem dos pontos, eu apenas expliquei para vocês. Caso vocês queiram fazer outros tamanhos, dá certo. Quando chegar no final, conta a quantidade de pontos que obteve, divide por 5, pode estar fazendo adaptação, mas eu preferi fazer esses aumentos, né? E aí, bateu certinho, 150 dividido por 5,
Vocês vão já entender porque é 5, tá bom? Quando eu for fazer as correntinhas, eu explico. Por que é que tinha que ser dividido por 5? Pronto, ó, veja. Já trabalhei aqui, ó. Depois que eu fiz o meu aumento, eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em todos os bloquinhos, eu coloquei um ponto para cada ponto. Cheguei aqui, ó, no meu 8º bloquinho, então, no primeiro ponto, eu faço um ponto, normal, como eu vinha fazendo. Já aqui, ó, no segundo ponto do bloquinho, eu venho aqui e faço o meu aumento, que é o quê? 2 pontos. E aí, eu vou seguir, gente, do mesmo jeito. Nas correntinhas, eu estarei fazendo apenas um ponto, né? Em todas as correntinhas é um ponto. Aí, eu vou estar fazendo por 7 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apenas um ponto. Chegando aqui, ó, no 8º, você faz um ponto no primeiro, um aumento aqui, ó, no segundo ponto do bloquinho. Então, simples, fácil. Façam aí a peça de vocês, porque eu já retorno, né, pra gente concluir aqui a nossa volta. Estamos aqui, ó, na volta de número 12. Vindo concluir aqui a nossa volta, né, a volta aqui de número 12, deixa eu só conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, isso mesmo. E aí, eu segui fazendo do jeito que eu repassei pra vocês, né, fazia um aumento, contava 7 bloquinhos sem fazer aumentos, e no 8º fazia. Então, eu fiz aqui um total de 6 aumentos, certo? E estou aqui, ó, com 150 pontos. Então, após fazer aqui as minhas 6 correntes, eu vou contar aqui, ó, de base, eu vou pular 1, 2, 3, 4, vou vir aqui, ó, no meu 5º ponto e prendo com um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí novamente, 1, 2, 3, 4, venho no meu 5º e prendo com um ponto baixo. Então, por esse motivo, eu falei para vocês, né, que a gente ia estar dividindo o número de pontos, dividir por 5, ia bater certinho, porque a gente tem aqui, ó, 5 pontos, ó. Vou mostrar aqui, ó, do início. Se eu contar desse até esse aqui que eu prendi, eu fico com 6. Porém, eu vou contar até aqui, ó. Porque a partir desse, eu já tô iniciando um novo, um espacinho, uma nova argolinha, ó. Vamos contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, eu já vou estar iniciando uma nova argolinha. Eu estarei ficando aqui com 30 argolas dessas, né? Eu preciso de ficar com o número par de argolinhas. Independentemente aí, ó, do total de pontos que vocês tenham obtido, vocês vão fazer com que vocês obtenham um número de argolinhas que seja par. Sendo par, vai dar certinho na hora de vocês fazerem aqui, ó, o biquinho. Se vocês ficarem com o número de argolinhas aqui, ó, que seja ímpar, não vai bater. Não vai dar certo, tá bom? Então, caso vocês façam aí um outro tamanho, se não tiver batendo certinho, vocês podem estar fazendo diminuição aqui, ó, tá pulando menos, para poder conseguir, né, fazer aí o total de argolas necessárias, ou tá pulando mais aqui, ao invés de 1, 2, 3, 4, vocês podem estar pulando 5 aqui, ó, deixando sem trabalhar, por 1 ou 2 espaços, que não vai dar diferença. Ó, vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu faço 6 correntes e pulo, prendo na quinta, ó. 1, 2, 3, 4, venho aqui, ó, na quinta corrente, e aí eu prendo o meu ponto baixo e vou seguir. 1, 2, 3, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 1, 2, 3, 4, venho no quinto. E aí, eu sigo por toda a minha carreira, né, fazendo aqui as minhas argolinhas. As argolinhas, eu estou fazendo 6 correntes, pulo 4 pontos e prendo aqui, ó, no quinto. 1, 2, 3, 4, prendo no quinto. Então, é só vocês seguirem aí, ó, fazendo as argolinhas de vocês. A gente vai ficar aqui com um total de 30 argolinhas. Pronto, meus amores, vindo fechar aqui a nossa volta, né? A nossa carreirinha aqui, ó, de número 13, onde eu trabalhei aqui as minhas argolinhas. Então, veja como é que elas ficam juntinhas aqui, ó.
Caso vocês queiram que ela fique assim, ó, mais folgadinha, vocês façam com 7 correntes, né? Pra mim, aqui, ó, tá perfeito, certo? E aqui, sim, aí eu fiz até aqui, ó, 29 argolinhas, estarei fazendo a de número 30 com vocês. E essa daqui, ó, como eu estarei fazendo o fechamento, eu vou fazer da seguinte forma, só que aí eu vou explicar de outra maneira, caso vocês prefiram. Eu poderia seguir fazendo aqui as minhas correntes, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia, antes eu fazia dessa forma, fazia as correntinhas, vinha aqui, ó, no nosso primeiro ponto, aí prendia aqui com um ponto baixíssimo, e aí eu caminhava para um ponto baixíssimo para vir aqui, ó, para o meio, para sair daqui de dentro. No caso aqui, como eu tenho 6 correntes, eu ia fazer 6 pontos baixíssimos. Vinha aqui, ó, na primeira correntinha, fazia 1, ia na próxima, fazia 2 e fazia 3. 3 pontos baixíssimos, aí vinha aqui dentro, fazia um ponto baixo. Para poder laçar o fio, vinha aqui, ó, e começar o biquinho. Porém, eu não vou fazer o fechamento dessa forma, porque eu já quero sair aqui, ó, do meio dessa argolinha e não ter que caminhar fazendo pontos baixíssimos. Então, como é que eu faço? Vou subir uma, 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, o nosso ponto baixo, insiro bem aqui dentro, ó. Vou tá vindo aqui, ó, veja que eu tenho aqui, ó, as 2 correntes, ó, venho aqui, insiro o meu fio, perdão, a minha agulha. Deixa eu, aqui, ó, saio no meio. Vou buscar aqui, ó, o meu fiozinho, ó, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto, gente, ó. Veja que eu estou com 3 laçadas na agulha, vou laçar o meu fio, vou tirar 2, fico com 2 laços e tiro as 2. Veja que essa argolinha, ó, ela fica do tamanho das demais, ó. Se você achar que ela ficou grande, você pode estar fazendo... Eu achei que ela ficou um pouquinho grande. Então, eu vou refazer aqui esse ponto, é porque eu dei uma alongada no ponto alto, ó. Venho, vou laçar o meu fio, fico com 3 laçadas na agulha, e aí eu não alongo muito assim, ó. Vou estar diminuindo. Tiro 2, tiro 2. Ó, veja, que fica igualzinho às demais. E aqui eu vou estar saindo do meio dessa argolinha, não tenho que caminhar fazendo ponto baixíssimo. Eu venho aqui, ó, veja que a minha laçadinha tá aqui, eu venho com a minha agulha aqui por dentro, busco o meu fio e faço um ponto baixo. E agora eu estarei fazendo o nosso biquinho, que vai ser 11 pontos. Aqui, ó, vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, na argolinha da frente, ó, vou trabalhar aqui, ó, na argolinha seguinte. O biquinho, ele é feito em uma argolinha, eu prendo com um ponto baixo, trabalho os pontos altos aqui e vou prender nessa. Aí, eu vou alternando, em uma eu faço o biquinho, na outra eu prendo com um ponto baixo. Bora lá. Vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, faço aqui o meu primeiro ponto alto. Novamente, vocês vão colocando um do ladinho do outro, ó. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 8, 9, 10 e 11. Para mim, foi necessário, ó, deixa eu refazer esse que pegou no meio do fio, fazer 11 pontos. Mas vai depender aí da sua tensão de ponto. Você pode estar fazendo com 10, você achar que fica legal, ou até mesmo com 12. Se você tiver um ponto muito apertado, vocês podem estar colocando 12 pontos. Mas eu vou fazer com 11. Vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz os meus 11 pontos, vou vir aqui, ó, pro meio do meu espacinho da minha argolinha da frente, prendo com um ponto baixo. Ó, como fica aqui o nosso primeiro biquinho. E aí, eu inicio, daqui eu vou laçar o meu fio e vou repetir aqui os meus 11 pontos nesse espacinho, ó. Bora lá fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Feito aqui os meus 11 pontos altos,
Vou tá vindo aqui, ó, na argolinha da frente, prendo com baixo. Laço o fio, e agora é só repetir essa mesma sequência. Em uma argolinha faz 11 pontos, na próxima prende com um ponto baixo, ó. Perfeito aqui, ó. Fica bem abertinho. Então, se a sua peça, ela ficar assim, ó, repuxando demais, vocês podem estar colocando mais pontos aqui, tá bom? Como também vocês quiserem, se ficar muito repuxando e vocês não quiserem alterar a quantidade de pontos, vocês podem, quando finalizar aqui, ó, deixa eu desmanchar esse. Vocês podem, quando vocês prenderem com um ponto baixo, como também aqui, ó, vocês podem estar fazendo uma correntinha para poder iniciar, ó. Se ficar repuxando aí a peça de vocês, vocês podem fazer uma correntinha aqui após fazer os pontos altos, ó, tipo assim. Gente, eu tô explicando isso, né, porque como vocês estão iniciando, ó, vocês podem terminou aqui, vocês podem fazer uma correntinha, vem, prende com baixo, correntinha, laço o fio e vem pra aqui. E aí, isso vai fazer com que a peça, ela fique, ó, mais abertinha, se vocês não quiserem alterar a quantidade de pontos, e só também se tiver assim, ó, repuxando, tá bom? Mas eu acredito que não, vai ficar legal fazendo apenas com 11 pontos, tá bom? É só prender sem correntinha alguma, ó, vem pra cá, mas se for necessário, façam aí as adaptações, tá bom? Isso a gente pode fazer quando a gente tá fazendo algum trabalho que não deseja mudar a quantidade de pontos aqui do biquinho, pode estar fazendo correntinha, que aí vai dar super certo. Então, eu vou adiantar e eu já retorno pra gente fazer aqui esse biquinho, ó, que é o bico, fazendo o picôzinho, ó, fica bem bonito, realça ainda mais a nossa peça. Pronto, meus amores, concluí aqui, ó, todos os biquinhos, né? E vou tá fazendo o fechamento aqui, ó, da nossa volta. Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, ponto baixo, vou inserir aqui a minha agulha, desta forma. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Tanto eu posso prender assim, com o ponto baixíssimo, né, e alongar o meu fio e fazer o arremate, ou então, vocês façam assim, ó. Vocês podem estar escolhendo aí, ou dessa forma, como eu prendi com o ponto baixíssimo, ou assim, ó, vou alongar aqui, ó, o meu fio. Então, vocês poderão escolher a melhor forma que vocês vão fazer aí o acabamento, né? Fechamento da volta. Ó, veja, o meu fiozinho ficou assim, ó. Vou tá vindo aqui, ó, nesse ponto baixo, pelo lado da frente, insiro a minha agulha, vou buscar esse fiozinho, vou trazer pra cá, ó, pra frente. E aqui, ó, eu estarei simulando uma alcinha. Ó, veja, esse ponto, a gente faz o último ponto, né? Vem aqui, ó, e prende com o ponto baixo. E aí, fica essa alcinha aqui, ó. Então, a gente vai simular aqui uma alcinha também, ó. Então, eu venho aqui, ó, veja. O meu fio, ele está saindo desse último ponto, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, por trás, pra passar aqui a agulha dentro aqui, ó, dessas, ó. Saiu mesmo em cima e no meio aqui, ó, das duas alcinhas. Fica uma alcinha aqui atrás e outra na frente. E aí, eu busco esse fiozinho, estarei passando, ó, pra levar, ó, pro lado de trás, o lado do avesso. E aqui a gente simula, ó, uma alcinha. E veja que fica aqui, ó, imperceptível o acabamento. Você nem sabe se foi aqui, ó, que você finalizou. E aqui, o que é que você vai fazer? Você vai ajustar, ó. Veja, eu posso estar folgando mais aqui essa alcinha, ó, puxando, certo? Só que aí, eu tenho que deixar ela compatível aqui, ó, com as demais. Então, eu venho, pego aqui esse fiozinho e vou ajustar, ó. Deixo ela do tamanho das demais. Vou virar aqui a minha peça pra mim mostrar pra vocês, ó. Eu vou dividir aqui, ó, esse fiozinho, pra não ficar aqui um nozinho grosseiro, a gente faz assim, ó. Nós temos aqui um fio de número 6, certo? Então, eu vou ter 3 perninhas, ó. Vou dividir aqui, ó, 3 perninhas para um lado e 3 perninhas pro outro, ó. Veja. E prestando atenção aqui pra não ficar repuxando. Eu vou vir aqui, ó, em uma alcinha, aqui próximo, vou pegar uma das perninhas do fio, passo aqui, ó, por baixo. E aqui eu dou um nozinho. Eu vou dar um primeiro nozinho, esse primeiro nozinho eu não aperto muito.
Eu volto, observo se a minha alcinha tá do tamanho das demais e deixo, ó, pronto. Não apertei muito. Vou refazer aqui, ó, outro nozinho, e agora eu aperto bem, ó, porque não vai mais repuxar. E aqui é só você tá agora escondendo aqui essas duas pontinhas de fios. Vou tá vindo aqui, ó, com a minha agulha por baixo aqui, ó, dos pontos altos. Vou levar esse fiozinho pra aqui, ó, pra passar e fica bem escondido, bem discreto. Vou passar aqui, ó, mais um pouco. Então, vocês vão tá fazendo o acabamento desta forma. O acabamento, gente, ele é primordial para que vocês façam aí, ó, peças bonitas, né, e valorizadas. Pego aqui a minha cola, essa cola aqui, ó, de silicone, e aqui, ó, eu coloco um pouquinho, gente, ó. Deixa eu virar. Tem hora que demora a cola descer. Vou virar bem aqui, ó, debaixo desse fio, e aqui eu vou apertar, vou pressionar uns 30 segundinhos para mim cortar aqui, ó. Corto o excesso. E ainda empurra aqui essa pontinha, ó, pra ficar bem escondida aqui, ó, debaixo dos pontos. Desses pontos aqui, ó. Pressiono mais um pouco. Então, se você não quiser fazer esse biquinho aqui, ó, que é o biquinho de picô, já fica bem legal aí, ó, o seu suplá dessa forma. Entendeu, ó? Lindo, maravilhoso. Eu gostei demais. Nem sei se eu vou mais fazer esse biquinho. Vocês poderiam... Mas aí eu vou fazer que é pra mostrar pra vocês, certo? Mas vocês podem tá deixando assim, ó, que ficou muito bonito mesmo, ó. Com esse bico, perfeito. Mas aí eu vou fazer com esse, então vocês podem tá escolhendo. Quando vocês fizerem aqui esse biquinho, se quiser parar por aqui, já fica bem bonito. Se vocês fizerem, gente, esse modelinho, me marquem lá no meu Instagram, que aí eu quero ver se vocês fizeram apenas assim, ou se vão pegar aí uma outra cor, né, pra tá fazendo aqui, ó, esse biquinho de picô, certo? Aqui, ó, esse daqui eu fiz com esse barbante, né, barbante número 6, mas eu tava pensando de fazer com esse daqui, ele é o fio Encanto da Slim, ele é bem brilhoso, né, porém, se eu fizer vai ficar diferente, né, e aí eu fazendo do mesmo jeito com esse fio, fica aqui um pazinho de suplá, que eu vou fazer somente esses dois mesmo. Então, eu vou fazer com esse daqui, ó, vocês vão tá fazendo aí, de acordo com a cor, né, que você tá fazendo o seu trabalho. Então, vou fazer aqui, ó, com esse fio cinza. E aqui é bem simples, vou vir, em qualquer ponto, eu posso estar vindo aqui, ó, nesse biquinho aqui, ó, vou procurar aqui o último ponto, ó, nós temos 11. Eu não vou iniciar do começo do biquinho, não, vou começar aqui, ó, do final do meu biquinho. Então, venho aqui, ó, nesse. E eu estarei trabalhando, pegando, eu tenho aqui, ó, duas alcinhas no meu ponto, certo? Eu não vou pegar aqui as duas alcinhas, ó, dessa forma, não. Eu vou inserir a minha agulha e vou pegar aqui, ó, na segunda alcinha, certo? Então, vou prender aqui, ó, o meu fio na agulha, fazer aqui o nó corrediço, dessa forma, ó. Certo? Então, vou tá vindo no meu último ponto, vou inserir a minha agulha, e aqui, ó, eu vou prender aqui o meu fio, só que eu não vou fechar. Por quê? Porque eu tenho que fechar o último ponto aqui, ó, do biquinho com o primeiro aqui, ó, do outro lado, certo? Então, eu venho aqui, ó, eu não vou pegar o ponto baixo eu vou pular. Eu já venho pro primeiro ponto aqui, ó, do outro biquinho, ó. Então, tô com duas laçadinhas na agulha, né? Porque aqui eu prendi o meu fio. Aí, eu venho com a minha agulha, insiro aqui, ó, no primeiro ponto do biquinho da frente, pegando a alcinha de trás, ó. Aí, eu busco o meu fio, fiquei com 3 laçadas na agulha, e aqui eu vou fechar os meus 2 pontos baixos juntos. Depois, a gente esconde, né, aqui esse fio, certo? E aqui, ó, meus amores, a gente vai fazer uma carreira de picô. E é bem simples. Eu vou tá vindo aqui, ó, no meu próximo ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto. Vou aqui, ó, no ponto seguinte, pegando também a alcinha de trás, faço um ponto. E aqui eu vou fazer um picô.
E o meu picô eu vou fazer com apenas 2 correntinhas. Vocês podem escolher se quer fazer com 3, que aí vai ficar maior, ou com 2, como eu estarei fazendo. Então, fiz o meu segundo ponto baixo, preste atenção. Esses 2 eu não conto, né? Aí, eu vou contar, ó, 1, 2, ponto baixo, e aqui, ó, no segundo, eu faço o meu primeiro picô, que é 1, 2 correntes. Vou retornar aqui, ó, em cima do meu ponto baixo, pegando aqui essas 2 alcinhas, ó. Venho e prendo com um ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro picô. Vou aqui, ó, no ponto seguinte e faço um ponto baixo. No ponto da frente, vou também faço um ponto baixo. Veja que eu tô pegando aqui, gente, apenas essa alcinha aqui, ó, de trás, ó. Certo? Fiz 2 pontos. E aqui, ó, chegamos no pontinho do meio. Ó, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. E nós temos 11 pontos, certo? Então, aqui vai ser o ponto do meio e nós temos mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse pontinho do meio, a gente faz um picôzinho um pouquinho diferente. Prestem atenção. Ó, vou levantar assim, ó, pra mostrar, pra ficar bem visível. Nesse ponto, aqui que a gente vai trabalhar, veja que nós temos aqui essas 2 alcinhas, ó, bem em cima, certo? Porém, se vocês observarem, ó, veja que tem essa outra aqui atrás, ó, bem aqui, ó, fica bem visível. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós não estávamos pegando essa alcinha aqui, ó, da frente, certo? Não, ela a gente não pega. Eu vou inserir a minha agulha pegando essas 2 alcinhas aqui, ó, de trás, tanto essa que fica bem em cima, como essa que fica aqui, ó, deitadinha. Você vem com a sua agulha, ó, já peguei aqui as minhas 2, ó. Então, não tem segredo, tá bom? Vamos lá. Coloquei o fio aqui, ó, na minha agulha. Vou aqui, eu pulo essa primeira, vou pegar aqui as 2 alcinhas de trás, ó. E aqui eu faço um ponto baixo. E em todos os biquinhos, quando chegar nesse pontinho do meio, eu farei desta forma. Então, faço um ponto baixo. Vou vir nesse mesmo lugar e vou fazer mais um ponto. Ó. E aqui eu vou fazer o meu picô, que vai ser o quê? 2 correntinhas, 1 e 2. Retorno nesse mesmo ponto, pegando aqui essas 2 alcinhas, ó. E eu prendo com um ponto baixo. Se você quiser fazer apenas esse picôzinho do meio com 3 correntinhas, fica maior também, dá certo. Prendi com um ponto baixo, vou vir, olha, a gente vai fazer 3 pontos nesse mesmo lugar. Eu fiz primeiro um ponto, aí eu fiz o segundo. No segundo, eu trabalhei o meu picô. E agora, eu vou estar vindo e vou fazer mais um ponto, que é pra ficar 3 pontos, nesse mesmo espacinho. Ó, como fica? E agora, eu vou trabalhar, ó, pegando apenas a alcinha de cima, ó, não vou pegar aqui a alcinha, essa alcinha não, gente, ó, que fica, ó, aqui atrás, não. A gente só pega essa alcinha daí de trás, no ponto do meio. Então, aqui eu vou fazer 1, 2 pontos no intervalo, e aí, eu já vou fazer o meu picô aqui, ó, nesse próximo ponto. No terceiro pontinho aqui, ó, eu faço 1, 2 correntes, e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Cada bico, a gente faz 3 picores. E aqui eu tenho 2 pontos, então, nesse próximo aqui, eu venho, faço um ponto baixo, do jeito do início, ó, do início, aqui, ó, no início eu fiz um ponto baixo, no segundo foi que eu fiz o picô. E esse daqui vai servir pra me fechar com o outro. Então, ó, esse último, eu venho, vou laçar o meu fio, ficar aqui, ó, o meu ponto baixo pela metade, eu não fecho. Vou no ponto seguinte do outro biquinho, vou fazer o meu ponto baixo, vou ficar com 3 laçadas na agulha, e aqui eu fecho os 3, passo o ponto, né, por dentro das 3 laçadinhas. Então, a gente fez aqui o nosso primeiro biquinho. Vou fazer aqui, ó, mais um biquinho com vocês para não restar nenhuma dúvida, certo? Então, vou vir nesse primeiro ponto, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, né? Porque a gente já fez, aí eu faço um ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Nesse próximo ponto, ponto baixo, e aqui eu faço meu primeiro picô, subo 2 correntinhas, venho nesse mesmo ponto, ó, prendo fazendo um pontinho baixo. Vou trabalhar aqui uma sequência de 2 pontos baixos, pegando aqui a alcinha de trás. 1 e 2.
Chegamos aqui, ó, no pontinho do meio, então, da mesma forma, vocês procurem o pontinho aqui, ó, de trás e o pontinho de cima, e aí a gente vai pegar, passar a nossa agulha por dentro deles dois. Então, aqui, ó, nesse pontinho, eu vou vir, vou inserir a minha agulha, pego aqui a alcinha de trás, esse de cima, e o pontinho, a alcinha que fica aqui, ó, na parte de trás, deitado, ó. Deixa eu só pegar aqui, ó, direito, que não pegou os fios todos, ó. Então, a gente fica aqui, ó, com duas laçadinhas aqui, ó. E agora, eu vou fazer um ponto, no mesmo lugar eu faço mais um ponto, e aqui eu subo uma, duas correntinhas, venho no mesmo ponto, ó, prendo com um ponto baixo. Em cima do ponto baixo. E aí, eu venho no ponto que eu trabalhei, ó, insiro a minha agulha, ponto baixo. Vou trabalhar uma sequência de dois pontos baixos, né? Pegando aqui a alcinha de trás. Cheguei aqui, ó, nesse, eu vou fazer um picô. Ponto baixo, subo uma, duas correntes, venho em cima do ponto, ponto baixo. E aqui eu vou vir fazer um ponto baixo, e no meu último, faço um ponto baixo pela metade, vou no próximo, do outro biquinho, fico com 3 laçadas na agulha, passo o meu fiozinho, ó, prendi. E agora, meus amores, vocês vão seguir fazendo esse mesmo procedimento. Se tiverem dúvidas, retorne, né, aí para o início, que vocês vão conseguir fazer. E veja como fica aqui, ó, bem bonito, né? Se vocês quiserem também fazer esse biquinho com a mesma cor, também dá certo, super certo, né? Aqui foi uma opção minha, mas vocês podem estar fazendo aí usando a mesma cor, tá bom? Pronto, meus amores, retornando, e veja só o que eu fiz, né? Como eu sugeri para vocês, caso vocês preferissem, podia fazer aí, ó, com a mesma cor o biquinho. Então, eu desmanchei o que eu já tinha feito aqui, ó, com vocês, e aí dei continuidade. Caso eu não gostasse, eu ia retornar e fazer, né, usando aqui a mesma cor do início, a cor cinza. E aí, eu gostei, olha como ficou bonito, né, ficou bem diferente. Esse biquinho, eu vou pegar aqui um suplá, o qual eu já até mencionei aqui, ó, nesse vídeo. O nome dele é Simples, mas com Glamour, então é o mesmo bico. Então, vou pegar para mim tá mostrando para vocês, né? Eu já fiz bastante ele, porém, sempre eu fazia assim. Fazia o bico da cor da base do suplá e o bico aqui, ó, de picô, o pontinho picô, eu fazia de uma outra cor. Então, fiz assim, ó, e gostei demais. Vou fazer essa carreirinha aqui, ó, de ponto baixíssimo, vou fazer com esse fio aqui também. É bom, né, porque é uma ideia aí a mais para vocês estarem escolhendo. Vocês vão estar vendo qual melhor vocês acham que fica, né, aí o suplá de vocês. Então, eu vou só fechar aqui, ó, para mim já pegar e mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui eu fiz, ó, o meu último picôzinho, tenho aqui apenas um ponto, é onde eu vou fazer aqui o meu último ponto baixo. E aqui a gente iniciou, né, ó, prendendo 2 pontos juntos, pegando o último desse lado e o primeiro desse. Então, vou alongar aqui, ó, o meu fio. Caso vocês prefiram, podem estar vindo aqui, ó, e prender com o baixíssimo. Eu estarei fazendo o fechamento da mesma forma como eu fiz aí na volta anterior. E aí, depois a gente vai fazer a carreirinha em ponto baixíssimo. Ó, do mesmo jeito, veja que eu tenho aqui, ó, esse ponto. Vou pegar bem aqui, ó, em cima da alcinha. Bem aqui. Conduzo o fiozinho pra aqui. Vou retornar aqui, ó, no ponto que estava saindo o meu fio. Insiro aqui, ó, dentro e vou conduzir aqui o meu fio aqui pra trás, né? Passando aqui, ó, por dentro. E aí, a gente simula uma alcinha. Como eu comecei dando um nozinho aqui, ó, no meu fio, vou dar uma organizadinha aqui, ó, pro nozinho ficar aqui, ó, do lado de trás. Aí, esse daqui eu estarei escondendo, eu posso estar passando, vou trazer esse pra esse biquinho e esse eu levo pra cá, certo? Então,
Vou dividir aqui, ó, do mesmo jeito que eu já dividi aí na outra volta. Divido o fio, dou um nozinho e escondo esse fiozinho pra cá. Esse eu estarei trazendo pro outro biquinho, pra não ficar grosseiro. Pronto, meus amores, arrematei aqui, ó, os fiozinhos, certo? Tá aqui apenas o do início, mas esse daqui depois eu vou fazer o arremate, do mesmo jeito eu farei. E ficou aqui, ó, perfeito. E agora, sim, depois eu venho pra gente fazer aqui a última carreirinha, certo? E agora eu vou mostrar pra vocês o suplá, né, o qual eu já falei, ó. É esse modelinho aqui, olha, gente, que fácil, muito simples esse modelo e, assim, bastante econômico. O nome desse suplá é Simples, mas com Glamour. Olha esse bico. A diferença desse bico pro que a gente vai fazer é que a carreirinha aqui, ó, de ponto baixíssimo, nesse daqui eu coloquei bem aqui, ó. Deixa eu pegar o nosso, que a gente acabou de fazer. Então, essa carreirinha aqui, ó, de ponto baixo, baixíssimo, eu coloquei aqui, ó, no finalzinho dos pontos, pegando aqui, ó, debaixo dessa alcinha, ó. E esse daqui eu vou colocar aqui, ó, em cima aqui, ó, dos pontos altos, mas que não impede de vocês fazerem aqui também. Então, esse aqui eu tenho o passo a passo dele lá no meu canal, Dora Crochê. Vai lá conferir, porque é assim, ó, bem simples, né, ó. E o bom é que é muito econômico. Então, vai lá conferir, o nome dele é Suplá Simples, mas com Glamour. Eu já tenho o tutorial do suplá, do caminho de mesa, e fiz também o suplá retangular. Então, vocês podem estar escolhendo fazer o jogo completo, gente, ó, lindo, maravilhoso. Tenho também o porta-copo, né, desse modelinho aqui. Então, vão lá conferir, tá bom? E aí, depois que eu fiz esse daqui simples, mas com glamour, eu fiz o nada simples e com muito glamour. É o mesmo modelo, certo? Aqui, ó, o mesmo modelinho, veja o bico, ó. Porém, esse daqui eu fiz com várias sobrinhas de fios, fazia um pouco com uma tonalidade, aí ia trocando. E o bom, gente, olha o acabamento dessa peça, você nem vê onde estão os nó, ó. Porque eu fiz o nó de tecelão. Aqui no meu canal eu já ensinei pra vocês. Eu acredito que foi nesse e não no outro. Depois eu vou estar vendo. Bem fácil de estar fazendo a união aqui, ó, dos fios. E fica assim uma peça linda, maravilhosa. Então, vocês podem escolher fazer ele colorido ou usando apenas uma cor. Olha que lindo. Aí eu fiz esse, fiz aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês esse outro, ó. Esse tom aqui, ó, de rosa, né, o biquinho. E fiz esse daqui também, ó, na tonalidade puxado aqui, ó, pro verde. Olha que lindo, gente. Peças lindas, maravilhosa. Então, não deixem de conferir, porque vocês vão conseguir fazer, ó, esse modelinho aqui, com certeza. Mesmo você que está iniciando agora, certo? E agora, vamos finalizar, né, fazendo a nossa carreirinha aqui, ó, de ponto baixíssimo, bem simples. Deixa eu só pegar aqui, ó, o meu fio. Então, vamos lá. Eu não vou fazer nenhum nó aqui, ó, no início. Prestem atenção que aí vocês vão já fazendo aí, ó. Vocês vão deixar um pedacinho assim, ó, de uns 8 centímetros. E a gente vai iniciar aqui, ó, por baixo da nossa peça, tá bom? Você vai vir em qualquer ponto aqui, você vem aqui, ó. O ponto que eu vou trabalhar vai ser aqui. No outro que eu mostrei aí pra vocês, eu trabalhei pegando aqui, ó. Se vocês quiserem também, dá certo, pegando bem aqui, ó. Então, esse daqui quase não vai nem destacar, né? Mas vou fazer com ele mesmo. Então, vou vir aqui, ó, nesse pontinho, um pontinho qualquer, insiro a minha agulha, ela sai aqui, ó, embaixo, veja, ó, que ela saiu aqui, ó. E aqui, gente, eu vou colocar, ó, pegar aqui o meu fio e vou tá trazendo aqui, ó, pra frente, ó, a minha laçadinha aqui. E aqui eu vou ajustar, ó, dá pra vocês verem. Pessoal, eu acho que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar aqui fazendo com vocês com a outra cor. Aí, depois eu desmancho e faço com essa. Vai ficar melhor de vocês visualizarem. Então, eu vou fazer com essa cor apenas para ficar melhor de vocês verem, para não ficar aí a mesma cor. Então, venho aqui, ó, do mesmo jeito, vou puxar o meu fiozinho pra cá, certo? E aqui, ó, meus amores, vocês vão tá segurando, ó, desse jeito o seu fio, coloca aqui entre os seus dedos, bem aqui, e prende aqui essa pontinha de fio, ó, você vai tá prendendo ela. Não precisa ela sair do lugar.
Esse fiozinho aqui, ó, que está na sua mão, tá entre os dedos, pra você ir controlando, né? E deixa ele movimentando, porque eu vou estar trabalhando e ele vai estar vindo pra cá, ó. Então, veja que eu estou aqui com a minha laçadinha. Eu estarei vindo aqui, ó, no outro ponto, ó, com a minha agulha no ponto da frente. Vou buscar o fio que está saindo aqui, ó, do novelo. E aqui, eu venho e passo aqui, ó, por dentro. Eu já fiz com vocês o ponto baixíssimo, então agora a gente vai praticar aqui, ó. E aí, os primeiros pontos não vai ficar bem legal, vocês vão estar fazendo, vão estar observando. E aí, quando vocês verem que tá todos os pontos do mesmo tamanho, aí vocês deixam. Caso contrário, vocês podem ir desmanchando, tá bom? Ó, veja, eu fiz o meu primeiro, vou no próximo ponto, ó. Busco o meu fiozinho. Não é necessário você estar virando, né? Eu tô virando pra mostrar pra vocês. Ó, fiz aqui o meu segundo ponto. Esse primeiro, depois eu vou estar puxando aqui esse fiozinho do início. Já vou com a minha agulha, eu procuro deixar todos maleáveis, né, do mesmo tamanho. E aí, eu vou pegando, ó. Não é necessário estar mostrando mais a vocês, ó. E aqui, ó, eu já posso soltar. A gente segura apenas no início, senão quando você faz o ponto, ele vai puxando e sai. E aqui, ó, é só ir pegando o fiozinho embaixo. Você aí que tá iniciando, vocês podem estar olhando, tá bom? Ó, você vira, porque às vezes você acha que pegou e não pegou. Então, ó, você vem, vê, enganchou aqui, ó, no ganchinho, traz ele aqui pra cima. E aí, ó, fica com duas alcinhas na agulha. E aí, você vai puxando esse fiozinho pra passar por dentro desse outro. Você dá uma viradinha assim, ó, na sua mão. Procura a melhor forma de fazer aí os seus pontos baixos. E assim, como eu falei, nos primeiros pontos, eles não ficam bem bonitinhos, né? Cuidado para não ficar repuxando, ó. Olha, gente, como eles vão ficando perfeitos, ó. Tá vendo? Se vocês fizerem e não gostar, desmancha. Aí, refaz de novo. Olha a prática a gente tem que estar fazendo bastante. Com a prática vem a perfeição. Se não ficar perfeito, perfeito, mas vai ficar bem bacana, eu tenho certeza. Que você não vai se conformar, né, em fazer aí um suplá feio. Se não gostou, desmancha, refaz. Pronto, meus amores. Então, eu fiz com essa cor apenas para mostrar aqui, ó, pra vocês, certo? Então, eu vou desmanchar pra mim tá fazendo com o fiozinho rosa. E aí, depois eu venho, né, pra gente finalizar a volta. Então, vou estar refazendo tudo que eu já fiz. Pronto, meus amores, dei continuidade. Veja como ficou aqui, ó, perfeito os nossos pontos baixíssimos, certo? E aqui, ó, eu vim até aqui, ó, no nosso último ponto. Eu iniciei aqui, ó, desse ponto, então, vim até esse. E aqui, ó, aqui tá a minha laçadinha, né? Agora, eu estarei puxando. Veja bem como é que a gente vai fazer aqui, ó, o fechamento para ficar bem discreto. Então, puxei aqui, ó, o meu fio. Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, pego aqui, passo a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas aqui, ó, do nosso ponto baixíssimo, ó. Vou pegar aqui, ó, esse fio e vou trazer ele pra cá, pro lado aqui, ó, da frente. Dessa forma, e aqui a gente vai estar simulando uma alcinha, do jeito que a gente já fez aí, né, fazendo o fechamento, ó. Venho aqui, ó, na alcinha que tava saindo o meu fio. Veja que aqui, ó, tá saindo o meu fio. Eu venho aqui, ó, por baixo, saindo no centro do nosso ponto baixíssimo. Levo esse fiozinho pra cá. E aqui, eu vou inserir a minha agulha bem aqui, ó, embaixo desse ponto aqui, ó, baixíssimo. Pra mim tá levando esse fiozinho pra cá. Vamos ver. Então, venho aqui, ó. E levo ele lá pra baixo. Veja que ele já está aqui, ó, na parte de baixo. E aí, eu ajusto, ó, pra ficar igualzinho as demais alcinhas, né? Os demais pontos baixíssimos. E aqui, eu vou fazer, gente, o mesmo procedimento. Eu estarei dividindo aqui, ó, esse fio
em 3 perninhas, né? Eu tiro 3 perninhas, ó, para um lado, 3 perninhas para o outro. Vou fazer aqui, ó, com vocês, né? Para que vocês já vejam aí, ó. Dá pra fazer o nó, tipo, do jeito que tá aqui, ó, o fio, eu passar por baixo do fio e dar um nozinho? Dá, porém fica um pouco grosseiro. Dessa forma, fica bem discreto, ó, você dá um nozinho, ó, passa um fiozinho aqui, ó, por baixo de uma alcinha, certo? E aí, dá um nozinho. Esse primeiro nozinho, eu não aperto muito, porque senão ele vai ficar repuxando aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó, na frente do meu trabalho, vejam, tá aqui a alcinha, ó. Então, ela tá do tamanho das demais, perfeito, do jeito que eu quero. Então, retorno aqui do lado de baixo, dou o meu segundo nozinho. E agora, eu posso tá trazendo, ó, esse fio aqui por baixo passando por baixo dos pontos. Posso tá colocando. Deixa eu pegar aqui a minha agulha de tapeceiro, porque fica bem melhor, gente, da gente esconder, ó. Como o fio ficou um pouquinho grande, eu coloco aqui na minha agulha e vou escondendo. Olha, pessoal, quem não tiver uma agulha dessas, né, dá pra passar com a própria agulha que você tá trabalhando, ou então você pode também... Deixa eu pegar aqui, ó, uma agulha mais fina de crochê que vai dar certo. Ó, a gente pode tá pegando uma agulha também mais fina que é melhor. Essa daqui passa por baixo, mas dificulta mais, né? Então, você pode estar puxando assim, ó, com uma agulha mais fina. Como eu tenho aqui essa de tapeceiro, eu vou fazendo um zigue-zague. Passo pra cima, venho, passo aqui, ó, por baixo, ó. E aí, vai ficando bem discreto aqui, ó, escondidinho o fio. Chegando mais na frente, eu posso dar mais um nozinho e coloco um pouquinho de cola, escondo o fio debaixo dos pontos, gente. Lembrem-se, o resultado da sua peça, né, o acabamento, a delicadeza que você vai fazer aí a sua peça. Veja, ó, eu passei aqui, ó, se você não prestar bem atenção, você não vai ver que passou. A gente percebe que tá um pouquinho mais grosseiro em relação, mas algo assim bem discreto mesmo, e que se faz necessário, né? É melhor do que ficar aparecendo aí a ponta do fio aí na sua peça. Porque se você não capricha aí nos seus trabalhos, né? A sua cliente, ela pode até comprar uma peça a primeira vez, mas aí depois, se ela não gostar do seu trabalho, ela não compra novamente, né? E também tem a questão dela falar, aquela artesã, ela não faz um bom acabamento. Então, se você quer fazer crochê para vender, até mesmo para você, né? Capriche, porque aí você já fica naquele... Sempre que for fazer as suas peças, você vai caprichar. Seja para você vender. Ó, eu nem dei nozinho, apenas coloquei cola. Olha, pessoal, esse fiozinho aqui, ó, do início, vou estar escondendo também, ó. Veja que ele estava aqui, ó, eu vou passar por baixo de alguns pontos. E aí... Vamos ver, como aqui o ponto tá bem apertadinho, eu vou tá levando ele aqui, ó, pra carreirinha de cima. Mas dá pra dar um nozinho aqui também. Mas aí vocês vejam, ó, veja que eu tô passando aqui, ó, por baixo dos nossos fios, né? Pra tá levando ele aqui, ó, pra cima. Do mesmo jeito, fazendo um zigue-zague. Passei aqui, ó, na volta 2, já estou aqui, ó, na carreirinha 3. Então, sempre façam dessa forma. Ou de uma outra que você preferir. Cheguei aqui, ó, vou tá dividindo o fiozinho do mesmo jeito. Ó, dividi aqui, ó, vou vir passar por baixo aqui, ó, de uma alcinha do primeiro ponto aqui, ó, do nosso bloquinho de 2 pontos e vou dar o nozinho. Então, esse primeiro eu não aperto muito, o próximo eu já aperto bem. E aqui, ó, eu venho por baixo aqui, ó, dessas alcinhas e vou passar o meu fio. E aí, o que é que eu faço? Se por acaso vocês não tiverem a cola aí no momento, vocês dá mais uns nozinhos, corta a pontinha, né, bem no pezinho, que dá certo também, tá bom? Ó, pressiono e arremato aqui o excesso. Então, concluímos aqui, né, todos os nossos arremates, certo?
Já aproveitei aqui, ó, também para aplicar aqui a minha etiqueta, Dora Crochê. Eu não tenho ainda, né, com o nome aqui, ó, desse canal, Dora Crochê do Zero, então apliquei essa daqui mesmo. E agora eu estarei medindo, né, pra gente saber aqui o tamanho que ficou a nossa peça, o nosso modelinho aqui, ó, de suplá. Ó, vou medir aqui, ó, pegando dessa pontinha até a outra. Ó, daqui aproximadamente, gente, ó, 41 centímetros. E aí, pode variar, né? Pode ficar menor ou até maior, vai depender muito da tensão do seu ponto, tá bom? Vou pesar agora, né, pra mim falar aqui, ó, pra vocês, a quantidade de gramas, né? A gente vai estar vendo aqui, pra ver a quantidade de fios que foi utilizado. Olha aqui. Que econômico, pessoal. Deixa eu só afastar. 164 gramas. Então, vocês vão precisar aí, ó, de 164 gramas, né? Para fazer aqui esse suplá lindo, fácil e bastante econômico mesmo. Então, é isso, meus amores. Chegamos, né, aqui ao final da nossa aulinha. Se vocês fizerem esse modelinho, me marquem lá no meu Instagram, Dora Crochê, para que eu possa repostar a foto dos trabalhos de vocês. Me sigam também nas outras redes sociais, Kawaii, TikTok, e vai lá no meu canal, né, o qual já tenho aqui há algum tempo, com o nome Dora Crochê. Lá tem vários trabalhos. Eu tenho certeza que quando você fizer aqui, ó, essa peça, você já vai estar conseguindo fazer outros trabalhos, como amigurumis, vestuário, né? Porque tem peças de vestuário que é bem fácil. Inclusive, um conjunto que eu fiz agora há pouco, com o tema da seleção brasileira, eu fiz o biquíni, né? O top, aquele top faixa, o biquíni, bem fácil. E a saia, saída de praia, muito fácil mesmo. Vocês vão conseguir fazer com certeza. Então, agora sim, um beijo para cada um e nos vemos em breve.